Obrigado, Lina. Cumprimentar aí meus colegas Décio Padilha, Paulo Caliendo, Antônio Alcoforado. E o nosso grande líder, Eurico Santi, nosso mestre Nelson Machado, por meio de quem eu cumprimento aqui também a todos os participantes. A nossa ilustre coordenadora deste painel, Lina, começou a introdução do nosso tema falando dos desafios do Pacto Federativo e da construção de um novo federalismo fiscal baseado na cooperação. Esse, de fato, é o nosso grande desafio e a oportunidade está à nossa frente com essa reforma tributária recém-aprovada, onde será fundamental para a sua efetiva implantação, e, por enquanto, ela tem que sair do papel para se tornar realidade, que nós possamos caminhar na construção desse federalismo cooperativo. E, principalmente, reverter todo um histórico de conflitos federativos, que são fartos os exemplos e que nós podemos ilustrar, né, com disputas judiciais, com manifestações e, sobretudo, ações individualistas que deixam de considerar, sobretudo, que nós somos uma federação única, cheia de desigualdades e cuja solução só será possível se nós realmente tivermos um federalismo cooperativo. Eu me recordo que, há algum tempo atrás, um levantamento feito no âmbito dos tribunais, na época, existiam mais de 2.000 processos judiciais tratando de conflitos federativos, né, o que, sem dúvida, ilustra todo esse espírito, né, de conflito que, historicamente, nós temos. E aí, aproveitando aí um comentário, aliás, Décio, você fez uma síntese perfeita de todo esse bastidor, né, importante que possibilitou caminharmos para a aprovação da reforma tributária. Foi primoroso e preciso. Mas, assim, para ilustrar, né, todo esse espírito, eu quero aqui mencionar o exemplo do Fundo de Participação dos Estados, que foi criado lá atrás com o intuito de redução das desigualdades, né? O objetivo da distribuição dos recursos do FPE é a redução das desigualdades regionais, que são muito fortes em nosso país. E, pelo fato de ter esse objetivo e, no entanto, ter congelado os critérios de distribuição e os índices de distribuição dos recursos, foi objeto de inúmeras ações judiciais que culminaram com uma decisão no sentido de que os critérios deveriam ser revistos, né? O STF deu prazo, esse prazo não foi cumprido, o Legislativo não aprovou as mudanças dentro do prazo estabelecido, houve, inclusive, a possibilidade de ameaça de suspensão do repasse desses recursos, em face desse impasse criado da decisão do Supremo versus a não aprovação no Congresso e não aprovação por falta de acordo, né? Até que, finalmente, numa prorrogação do prazo concedida pelo STF, foram aprovados novos critérios aí há mais de 10 anos atrás. Agora, pasmem, novos critérios aprovados, cuja efetividade se dará em mais de 200 anos à frente, porque os novos critérios serão aplicáveis somente naquilo que excedeu os montantes distribuídos hoje. Há pouco tempo, acho que uns 2 ou 3 meses atrás, já há uma nova decisão do STF, em função de ações judiciais, determinando a revisão de novo desses critérios pela sua inadequação à necessidade de promover a redução das desigualdades regionais. E eu trago esse exemplo aqui dos critérios do FPE, porque será um grande desafio construir os critérios do Fundo de Desenvolvimento Regional, que tem o objetivo, né, sobretudo,
de redução das desigualdades regionais e, sobretudo, promover o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas. Mas, contrastando com esse histórico de conflitos federativos, nós temos também exemplos claros e concretos de cooperação e de realizações que melhoram a qualidade da nossa federação. E, aliás, o princípio da cooperação, ele já está previsto lá desde o Código Tributário Nacional, lá na década de 60, onde seu artigo 199 já previa a assistência mútua entre União, Estados e municípios nas ações de fiscalização e na permuta de informações para a gestão tributária. Então, desde a década de 60, isso já está previsto no Código Tributário, que deu origem, inclusive, logo em seguida, na década de 70, e aqui os que atuam há algum tempo se recordam, na criação do CINIEF. O CINIEF foi criado em decorrência dessas iniciativas de cooperação para permitir o compartilhamento de informações, a simplificação de obrigações e tal. Então, o CINIEF já foi uma ação concreta. E, mais recentemente, a Emenda Constitucional 42, de 2004, que trouxe para um princípio constitucional a atuação integrada das administrações tributárias da União, Estados e municípios, introduzindo o inciso 22 no artigo 37. Então, a atuação integrada das administrações tributárias dos 3 níveis de governo já é um preceito constitucional desde 2004. E isso foi importante porque, logo em seguida, a essa emenda constitucional, para dar concretude a essa atuação integrada, foi criado o ENAT, nosso amigo Nelson deve se recordar disso, porque o ENAT foi criado como um espaço federativo dos 3 níveis para discutir e implementar ações resultantes desse preceito da atuação integrada. E ato contínuo a criação do ENAT e em função dos acordos que foram feitos, materializados em convênios, se iniciou o desenvolvimento do Sistema Público de Escrituração Digital e das notas fiscais eletrônicas, que são um exemplo claro e acabado do que é possível conseguir com esse espírito de cooperação e de integração. Aliás, o Nelson teve um papel decisivo na viabilização do desenvolvimento das notas fiscais eletrônicas, viabilizando até a distribuição de equipamentos para todos os estados que necessitavam de suporte tecnológico nesse momento inicial do desenvolvimento da nota fiscal eletrônica e do SPED, que são hoje modelos e padrões internacionais reconhecidamente como um dos modelos mais desenvolvidos de nota fiscal eletrônica e que, sem dúvida, eu acho que não se avalia de forma adequada o quanto o SPED e a nota fiscal eletrônica trouxeram de melhoria da efetividade, da eficiência das administrações tributárias no Brasil, e com um potencial imenso de aproveitamento dessas informações que está apenas começando. Aliás, quando tivemos a infelicidade de ser tomados de surpresa pela pandemia, foi impressionante a utilidade do uso das informações dos bancos de dados da nota fiscal eletrônica para monitorar o comportamento das atividades econômicas e o desenvolvimento de atividades que estavam paralisadas e como estavam reagindo. Quer dizer, uma utilidade impressionante e que está evoluindo para uma série de outras utilidades, como a utilização dos bancos de dados para a construção de matrizes subprodutos, do gap tributário, que foi determinante agora nos estudos feitos para simulações das alíquotas de IBS e CBS, as informações dos estudos de gap tributários baseados nas notas fiscais eletrônicas foi fundamental para se chegar
a esses números que foram anunciados. Mas, além do próprio SPED, da nota fiscal eletrônica e desses avanços, tivemos outros avanços, como o cadastro sincronizado e Rede Sim, né? Em função dos avanços do Rede Sim, nós conseguimos chegar agora, ao final de 2023, né, com um tempo médio de 1 dia e 13 horas para a abertura de novas empresas no Brasil. Tempo médio. Quando, há 5 anos atrás, esse prazo era de mais de 10 dias. Então, um avanço também importantíssimo. A construção do Simples Nacional, que veio logo em 2006, né, um modelo de tributação para as micro e pequenas empresas compartilhado entre os 3 níveis de governo. Aliás, eu me lembro que a tentativa de evoluir para um sistema único de tributação de micro e pequenas empresas foi uma tentativa mais atrás de 2006, da Lei Complementar 123, porque se propôs um modelo de adesão opcional para estados e municípios, que foi um fracasso, porque ninguém aderiu, né? Até que, finalmente, se construiu na Lei Complementar 123 esse modelo do Simples Nacional, que é uma gestão compartilhada e que alcança 80% a 90% do universo de contribuintes. E um outro exemplo mais recente é o Portal Único do Comércio Exterior, né, integrando as ações de controle do âmbito federal e estadual. Aliás, esse também eu quero mencionar um exemplo, porque desde a criação do sistema de controle do comércio exterior, do Siscomex, primeiro no módulo exportação, depois no módulo importação, que também é uma outra demonstração do quanto as administrações tributárias no Brasil podem evoluir em termos do seu potencial de utilização de recursos de tecnologia de informação. Desde a sua criação, ele foi um sistema sempre muito moderno, onde, uma vez registrada a declaração de importação, por exemplo, os impostos correspondentes a essa importação eram debitados automaticamente na conta do contribuinte. Quer dizer, era débito automático, isso há mais de 20 anos atrás. O contribuinte não tinha que ter nenhuma iniciativa no sentido de pagar, era debitado automaticamente. Só que o que acontecia? Ele registrava a declaração de importação, era feito o débito automático dos impostos federais, imposto de importação, IPI vinculado, taxa de marinha mercante e tal, automaticamente na sua conta. Aí o contribuinte dizia, bom, então, Canal Verde, a minha mercadoria está liberada? Não, não está liberada. Você tem que ir lá na Secretaria de Fazenda, dar entrada com um pedido para calcular o ICMS, pagar e só depois que a mercadoria é liberada. Então, se pode imaginar as consequências disso em termos de custo, de tempo, para a fluidez do comércio exterior. No mesmo país, o tributo federal é debitado automaticamente e o estadual é calculado manualmente em outro local, num outro órgão, quer dizer, trazendo prejuízos em termos de prazo, em termos de custo, para os importadores. Então, com essa iniciativa do Portal Único do Comércio Exterior, isso foi resolvido e agora, do mesmo modo com que são debitados os tributos federais, também é debitado o ICMS. Uma iniciativa simples, mas que vinha se arrastando por mais de 20 anos nessa situação prejudicial. Então, isso são exemplos concretos de que é possível avançar. Então, eu vejo agora que, sobretudo, para a implementação do IBS e CBS, e aí, de fato, o Décio fez uma retrospectiva muito precisa de como evoluiu-se para esse modelo, porque, de fato, a questão se adequar à realidade e à tradição. Era necessário construção desse IVA dual para viabilizar, e foi o que acabou, de fato, acontecendo, e para isso contribuíram todas as pessoas que o Décio mencionou.
Para a construção agora desse modelo dual, IBS-CBS, será mais do que nunca necessário esse espírito de cooperação, de harmonia, de construir, de fato, um novo sistema tributário, uma nova imposição tributária sobre o consumo, compartilhada e gerida pelas duas esferas da federação. É possível avançar? É, mas para isso é preciso ter a decisão de fazer. Quando há a decisão de fazer, os exemplos mostram que, de fato, é possível avançar. Nós temos aí já essa tradição, né, de desenvolvimento. Eu comentei na parte da manhã, né, da minha convicção que nós temos tecnologia, experiência suficientes para construir o melhor sistema de split payment do mundo, sem nenhum ufanismo. Por quê? Porque, de fato, já demos demonstração disso, né? E agora mesmo, né, o exemplo do Pix, que é um sucesso, né? Impressionante o avanço do Pix como um instrumento e meio de pagamento, se transformando hoje no principal meio, né? O Pix hoje, de acordo com números divulgados, tem um volume de operações que supera a soma das operações de cartões de débito e crédito somadas, né? O que é impressionante, né, em termos assim da sua abrangência e da sua utilização. Então, isso nos dá esperanças de que, e certeza de que é possível, sim, avançar e construir um modelo de gestão do CBS e IBS integrado dentro desse espírito de cooperação e de integração que deve nortear a Federação Brasileira. Claro, há motivos de atenção, né? Eu falei aqui na questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, o próprio Fundo de Compensação, o prazo de transição. A própria transição em si vai ser um grande desafio, porque não será fácil gerir as novas imposições paralelamente às atuais, em termos de ICMS e ISS, vai exigir realmente um esforço muito grande para que isso acabe não impactando, sobretudo, os efeitos positivos que poderão vir com a implementação definitiva a partir de 2033. Então, eram esses os comentários que eu queria trazer. Agradecer mais uma vez aí o convite aqui do Eurico e do NEF para participar aqui desse importantíssimo sessão de discussão aí desses aspectos federativos do IBS-CBS. Sim, aliás, muito bem lembrado, porque além da Vanessa, que você mencionou, o Isaías também, à época, deve se lembrar, era assessor do ministro e teve um papel importantíssimo na condução dessas discussões e, sobretudo, na construção das alternativas que levaram à definição do IVA dual. O Isaías era o principal assessor do ministro para essa área e ele teve realmente esse papel importantíssimo e devemos registrar aqui nesse momento também o nome do nosso amigo Isaías Coelho. Por sinal, ele não está aqui, o Isaías? O Isaías, ele é um colega e amigo nosso, né? É auditor fiscal da Receita Federal e logo desde que ele entrou, há muitos anos atrás, na Receita, já foi guindado a posições estratégicas como secretário da Receita adjunto, assessorando os secretários à época, principalmente em termos de temas como tributação internacional, o que o levou, em seguida, a ser recrutado e levado para o Fundo Monetário Internacional, onde ele atuou por mais de 20 anos em assistência técnica a dezenas de países em temas de política e de reforma e administração tributária, né? E o Isaías, à ocasião, chegou, inclusive, a chefiar o Departamento de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário, onde ele exerceu realmente um trabalho espetacular de assistência técnica
e coordenando e apoiando as reformas tributárias, acho que mais de 50 países, né? Experiência que ele trouxe depois que se aposentou do fundo e voltou para o Brasil, e que trouxe essa experiência para nos apoiar, não somente aqui no NEF, mas também retornando ao Ministério da Fazenda em 2020, 2019, para dar a sua contribuição na construção desta solução do IVA dual. Então, é esse registro que eu queria fazer e agradecer ao Isaías Coelho por todas essas contribuições que ele deu. Obrigado.